Cara, Raizeus, beleza? Está começando mais um episódio do Raízes do Longcast. E hoje vamos falar dele, do nosso saudoso Pelé Santana. Vamos contar a história dele na íntegra com vocês. Então, desde já, continue nos acompanhando nas redes sociais, Raízes do Longcast, e vamos lá para mais uma história dele, Pelé Santana. Primeiramente, vamos contar a história dele como jogador. Começou no Incagliense Sport Clube, cuja sede situava-se próximo à sua casa, e depois jogou no América de São João del Rei, de onde saiu para jogar no Fluminense. O Fluminense iniciou sua carreira sendo campeão de juvenis em 1949 e em 1950 é promovido para os profissionais. Em 1951, a partir daí, descontou seu melhor futebol e conseguiu suas maiores conquistas. Com a Teca, foi um dos primeiros pontas no futebol brasileiro a voltar para marcar no meio. A sua contratação pelo Fluminense se deu após a fazer um teste com sucesso e fazer 5 gols, referendada então pelo diretor de futebol do Fluminense daquela época. Nada menos que outro ícone histórico deste clube, com ele capitão em 1930, o autor do primeiro gol da seleção brasileira em uma Copa do Mundo, João Coelho Neto, o Peguinho. Com a camisa do Fluminense, jogou 557 partidas e marcou 165 gols, sendo o terceiro jogador que mais atuou pelo clube, que colou, e seu quinto maior artilheiro, enquanto o jogador tinha 56 metros e pesava 61 quilos. Conquistou como jogador os seguintes títulos, entre os mais importantes, Campeonato Carioca de 1951 e 1959, Torneio Rio-São Paulo de 1957 e 1960 e a Copa Rio de 1952. Fio de Esperança. Quando Pelé era jogador, tinha o apelido de Fio de Esperança, que recebeu após um concurso entre os torcedores promovido pelo jornalista Mário Filho, então diretor do jornal dos Esportes. O concurso tinha surgido com ideia de dirigente que colou, Vinícius Ferreira. Na época, Pelé tinha os apelidos pejorativos de Riaco e Caizan, das Laranjeiras, em função de seu corpo franzino. O dirigente achava que o jogador merecia algo mais honroso e deu a ideia ao amigo Mário Filho, que criou o concurso com o tema "Dê um slogan para Pelé Santana" e ganha 5.000 cruzeiros. Ao seu final, mais de 4.000 sugestões tinham sido enviadas à redação do jornal, José Cajano. Conta que seu Caio participou do concurso compondo o apelido Agora. 3 leitores acabaram empacados no primeiro lugar na votação final, com as alcunhas Euclides, Big Ben e Fio de Esperança. Foi a última que caiu no gosto dos torcedores tricolores. Pelé se transferiu do Fluminense para o Guarani por causa do fato de o presidente histórico do clube, o carioca Jairo Silva, ser torcedor do clube carioca e ter influenciado os dirigentes cariocas a permitir a sua transferência para Campinas. Pelé deu mais uma demonstração de amor ao Fluminense, quando já no final de sua carreira, como jogador atuando pelo Madureira, marcou o único de sua equipe na derrota por 5-1 para o clube, ao implodir o goleiro Castilho. Pelé foi aplaudido até pela torcida adversária. Embora aquele gol não tenha influenciado o resultado, Pelé chorou ao final da
partida porque fez com gol e seu clube do coração. E aí, raizeiros, estão gostando da história do saudoso Pelé Santana? Agora, todo mundo já sabe, né? Todo mundo está esperando por essa hora. Vai vir aquele recadinho especial da Isabela Henrique com vocês. Fala, raizeiros, beleza? Eu sou a Isabela Henrique e estou entre os apresentadores do mais novo projeto Raízes do MorumbiCast. Primeiramente, não deixe de nos acompanhar e ficar por dentro de tudo em nossas redes sociais. Você que quer nos patrocinar ou fazer uma parceria, entre em contato através do nosso e-mail raízesdomorumbicast@gmail.com. A carreira de Pelé como treinador. Após encerrar a carreira como jogador, foi aproveitado como técnico e acabou marcando uma época de glórias e estigmas. Começou na categoria de juvenis, atual juniores do Fluminense, sendo campeão carioca em 1968 e em 1969. Foi promovido a treinador do time profissional, sendo campeão carioca nesse mesmo ano, e formado a base do time campeão do Brasileiro de 1970 e campeão carioca de 1971. O Fluminense também brigou pelos direitos de seus jogadores, que eram obrigados a entrar e sair do clube pela porta dos fundos. Depois de uma reunião à noite com os dirigentes, pediu que abrissem a porta dos fundos para ele. Responderam que ele não era jogador e podia sair pela entrada social, mas Pelé recusou-se e pulou o muro, porque não achou ninguém para abrir a porta dos fundos. Eu disse que Pelé foi jogador e que o aviso seria para mim também, contou anos mais tarde. O mesmo time do Fluminense disputou a final contra o Atlético Mineiro, na época dirigido por Pelé, que queria ser campeão mineiro em 1970 e campeão brasileiro no ano seguinte. Entre janeiro e julho de 1973, treinou pela primeira vez o São Paulo, mas foi afastado ao entrar em conflito com os ídolos Paraná e Toninho Guerreiro. Retornou ao Atlético Mineiro em agosto, substituindo Paulo Benigno. Permaneceu no clube até setembro de 1975, sendo substituído pelo experiente Úrsula. No primeiro semestre de 1976, assumiu o comando técnico do Botafogo, sem obter os resultados esperados. Em 9 de setembro de 1976, substituiu Paulo Lunga Grêmio, levando-o a recuperar uma hegemonia do Campeonato Gaúcho, após 8 anos de domínio do Internacional no Grêmio. Permaneceu até o fim de 1978. Em 1979, foi contratado pelo Palmeiras, substituindo Filco Nunes. Treinou a equipe até fevereiro do ano seguinte, quando foi convidado a comandar a seleção brasileira. De 1980 a 1982, foi anunciado oficialmente como treinador da seleção brasileira em 12 de fevereiro de 1980, pelo então presidente da CBF, Júlio Coutinho. Como treinador da seleção na Copa do Mundo de 1982, encantou uma forma de jogo que encantou tanto os torcedores brasileiros como os do resto do mundo, com um futebol bonito e envolvente, aclamado como o melhor da época. Entregou jogadores técnicos como Zico, Sócrates e Falcão, entre outros. Mesmo assim, sua seleção não foi uma unanimidade, pois muitos, inclusive o humorista Jô Soares, que criou o bordão Boca contra Pelé, cobravam a presença de um ponta direito no time. Eu me aborrecia um pouco com isso, com Pelé, mais de 20 anos depois.
O time buscava ocupar o espaço ali na direita. Se eu tivesse um grande ponta como o Garrincha, é lógico que ele ia jogar. Comigo sempre jogam os melhores. Apesar de grande performance, foi derrotado pela Incaia nessa primeira passagem, comandou a seleção em 38 partidas. Após a seleção, foi contratado em 1983 por altos valores pelo Al-Ahly da Arábia Saudita, entregaram sua comissão técnica, Marinho Pérez e Moacir Santana. Em novembro de 1984, confirmou que foi convidado pela CBF para retornar à seleção, porém o Al-Ahly não o liberou. Em 1985 e 1986, ainda sob vínculo com o Al-Ahly, substituiu o Evaristo de Macedo no comando da seleção em 23 de maio de 1985, mas apenas para os jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo de 1986. Rescindiria o contrato com o clube saudita em dezembro desse ano. Foi anunciado em 17 de janeiro de 1986 por Nabi Akshet, recém-eleito vice-presidente da CBF, como treinador para a Copa do Mundo de 1986, com o suposto favoritismo de Rubens Minelli. Na Copa do Mundo de 1986, no México, buscou valorizar a experiência e montou uma equipe com jogadores remanescentes de 1982. Alguns já em fim de carreira, criticados anteriormente por não exigir única disciplina dos jogadores. Voltou mais vigilante, o que resultou no corte do ponto direita gremista Renato Gaúcho, quando este chegou tarde à concentração. Como consequência, o melhor amigo do jogador lateral, Leandro, pediu dispensa da equipe. A seleção foi eliminada da Copa de forma olímpica em uma disputa de pênaltis contra a França, que então foi marcado com a pecha de perfil por parte da imprensa brasileira. A era Pelé, no São Paulo. No São Paulo, viveu os melhores anos da sua carreira como treinador, conquistando muitos títulos pelo clube. Ele contou um time que 3 meses antes tinha tido um desempenho pífio no Campeonato Paulista, com seu principal jogador Raí no banco. Apostou no talento de Raí e também em novatos como Antônio Carlos, Cafu, Leonardo e Livelton. Levou o time que ocupava uma posição intermediária no Campeonato Brasileiro, até a final, obtendo o vice-campeonato frente ao Corinthians. Em 1991, com o time entrosado, tendo Raí como líder da equipe em campo, os jogadores ganharam confiança e evoluíram e conquistaram o Campeonato Brasileiro de 1991. Meses depois, encontra o Corinthians na final do Paulistão, mas dessa vez é o São Paulo que saiu como campeão pelo Campeonato Paulista. Assim passou a ser o único técnico brasileiro a ter conquistado os 4 principais campeonatos estaduais do país: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Foi campeão continental pela primeira vez na Copa Libertadores da América de 1992, ao vencer o time argentino Newell's Old Boys na disputa de pênaltis, realizada no estádio de Morumbi. Pelé armou São Paulo em um esquema 4-2-2-2, com alta performance, coloca posse de bola e que, comandado em campo por Raí, conquistaria o mundo. Em dezembro, venceu o Palmeiras no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. Viajou para o Japão, onde conquistou o título mundial de clubes de 1992. Ao vencer o time do Barcelona de virada por 2-1, com Escotoque abrindo para o Barcelona, e Raí marcando o jogo e também marcando o gol do título.
Mundial, voltou para o Brasil e venceu com o elenco o segundo jogo da final do Paulistão, conquistando o bicampeonato consecutivo do Campeonato Paulista. Antes de acabar o ano de 1992, Pelé foi premiado como o melhor técnico da América do Sul de 1992. O ano de 1993 foi o mais vitorioso da carreira como técnico. Ganhou 4 títulos internacionais oficiais, com todos eles no mesmo ano, e assim acabou conquistando uma quádrupla coroa internacional, sendo até hoje o único técnico do mundo a atingir qual feito. O primeiro título de 1993 foi a Copa Libertadores da América, vencendo a Universidade Católica por 5-3 no resultado agregado, pois empataram em número de pontos uma vitória para cada lado. A segunda conquista foi a Recopa Sul-Americana, vencida na disputa de pênaltis contra o Cruzeiro, após empatar os 2 jogos faltando menos de um mês para o Mundial. Ainda foi campeão da Supercopa Libertadores, conquistada na disputa de pênaltis contra o Flamengo, após empatar os 2 jogos por 2-2. Em dezembro, Pelé conquistou novamente o título mundial pelo tricolor, vencendo o Milan por 3-2. A conquista do título mundial foi o 4º título internacional conquistado pelo São Paulo, e também pelo técnico Pelé Santana. Em 1993, completando assim a inédita caduca coroa internacional, sendo conquistado por ser campeão de 4 competições internacionais oficiais, com todos os títulos sendo conquistados no mesmo ano. A torcida São Paulina passou a chamá-lo de mestre no período em que esteve no São Paulo. O técnico Pelé preferiu morar no próprio centro de treinamento do clube. Em janeiro de 1996, após sofrer uma isquemia cerebral, teve que abandonar o futebol. Ele viu a sua saúde debilitar-se, bastante com problemas na cara e na locomoção. Entre outros, apesar de debilitado, acreditava que poderia voltar a trabalhar. E nos dias de mau humor, culpava a família por impedi-lo. No começo de 1997, chegou a fechar contrato para ser o técnico do Palmeiras, mas seus problemas de saúde impediram que assumisse o cargo, que acabou ficando com Márcio Araújo, o qual seria seu auxiliar. No dia 21 de abril de 2006, depois de ficar por cerca de um mês internado devido a uma infecção intestinal que desencadeou uma série de outras complicações, Pelé Santana faleceu em Belo Horizonte. Homenagens. A Praça Norte recebeu diversas homenagens, entre as quais os nomes do Troféu Pelé Santana, de Minas Gerais, do Estádio Mestre Pelé Santana da Silva, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, do Hotel Concentração Pelé Santana no Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras, do Fluminense, e de uma rua no bairro Cachoeira, em Curitiba, além de um busto no Mineirão, em 2008. Seu filho René criou em 2012 o Instituto Pelé Santana, que treina jogadores de futebol desde a infância para a educação e desenvolvimento social. A cidade natal de Santana e Cabirico prepara em parceria com o IPS um museu sobre o técnico que também contaria a história da cidade. Em livro foi publicado em 2000 Fio de Esperança, biografia de Pelé Santana, com base em entrevistas dadas por Pelé ao jornalista André Ribeiro, e Pelé e a Seleção de 82, da Arte à Tragédia, de Marcelo Mora. Em filme foi lançado em 2009 o documentário Pelé Santana, Meio Século de Futebol Arte, dirigido por Ana Clara Cortella e Danielis Rosa. Em agosto de 2016, o São Paulo, clube onde Pelé mais se levantou, Caças, como treinador, abriu uma campanha junto à fornecedora de materiais coletivos do time, a Under Armour, para que o trecho da Avenida Jules Rimet, que
tangencia uma das entradas do estádio do Morumbi seja renomeada em sua homenagem. Então é isso, raizeiros! Chegando ao final de mais um episódio. Hoje contei a história dele, o nosso saudoso Tele Santana. Então fiquem ligados nas nossas redes sociais para mais novidades. E até a próxima com o próximo episódio Raízes do Morumbi Cast.